coragem, força de vontade, superação, amor pela vida. Hoje no Ideias da Aldeia, a história de uma ex-menina de rua que deu a volta por cima e mudou o rumo da sua vida. Eu vou conversar com Maura de Oliveira, autora dos livros Menina de Ontem e Primeiro Emprego Já. Ela que veio lançar esses trabalhos no projeto Sempre um Papo, aqui em Rio Branco. Maura, é um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia e em Rio Branco. Prazer é todo meu, Jorge, muito obrigada. E um prazer duplo, talvez triplo e quantas outras qualificações por ser em Rio Branco. Pois é, nós vamos falar dessa sua relação com Rio Branco, com o Acre, que eu sei que tem um significado muito grande na sua vida, mas eu queria começar, Maura, perguntando o seguinte: você passou por muitas adversidades, né? Você viveu, muita violência contra a dignidade, né? Violência, medo, fome, pedofilia, uma história muito difícil de vida. Eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho dessa trajetória da menina de ontem, que tem a ver com o livro que você veio lançar aqui no projeto Sempre um Papo, e com a mulher de hoje. Ok, Jorge. A menina de ontem retrata exatamente isso. Ninguém pode viver sem ter dignidade. Uma criança jamais pode ser tratada como se fosse uma bonequinha de pano, sem sentimentos. E eu fui tratada dessa forma. Além de ter vivido nas ruas, não ter a moradia, o básico que todo ser humano necessita, alimentação, moradia, o amor de uma mãe, de um pai. Eu não tive nada disso, pois não tenho as referências familiares adequadas. Você não conheceu sua família, né? Não conheci. Eu tive uma ponte para dormir embaixo, eu tive o lixo para comer à noite e saciar a fome. E as situações, ao invés de melhorar com o passar do tempo, piorou. Algumas pessoas me levavam para as suas casas, mas sempre com a mesma intenção. A intenção de que eu me tornasse uma serviçal. Naturalmente que com a pouca idade, fraquinha, eu não tinha condições de atender as expectativas dessas famílias. Então era posta na rua novamente. Então, em dado momento de 6 para 7 anos, eu estou nessa casa, me fixo numa nova casa e, ao invés de melhorar, piora ainda mais, porque além da violência doméstica, eu tenho a pedofilia ao meu encontro, e um encontro que dura vários anos. Eu vou sofrer da pedofilia do momento que eu entro nesta casa até os 16 anos que ocorre a minha saída. Neste interim, 2 homens são os pedófilos. A dona da casa, uma pessoa de extrema agressividade, batendo em meu rosto até sangrar com o salto de um sapato. Mas tem coisa boa aí na história. Eu estudo, graças a Deus, eles preocupados com a opinião alheia, eles me põem para estudar. Eles são pessoas cultas, eles têm livros, muitos livros em casa, e eu sou uma devoradora da leitura e passo a compreender os direitos que eu não tenho e também aqueles que eu poderei adquirir aos 16 anos. Então eu planejo a minha saída desta casa. Eu não poderia fugir. Eu não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E mesmo que ali eu comesse o resto da comida e dormisse mal e apanhasse muito e tudo fosse horrível, a rua ainda seria pior, porque na rua eu não teria como eu mesma me matricular na escola. Então o estudo fez com que eu me segurasse até os 16 anos. E aos 16 anos, pois eu chego aqui em Rio Branco com 13 anos de idade, então muitas das histórias acontecem exatamente aqui, correndo no açude próximo daqui, estudando, vendendo meus docinhos. E nesse momento eu vou adquirindo força, pois eu tenho dentro de mim uma certeza muito grande de que Deus não desejava para mim aquela vida. Aquilo quem desejava eram aquelas pessoas ruins às quais eu convivia. Então, se eu me livrasse dali, eu conseguiria o resgate da minha vida. E esse resgate, que eu não digo que seja apenas da minha vida, o resgate de uma identidade, o resgate que Deus me concedeu e que alguém tirou. Eu conquisto aqui em Rio Branco, aos 16 anos, eu já sei que tenho direitos, procuro por esses direitos no local oportuno, que é o fórum, busco o presidente da Ordem dos Advogados, doutora Derbal Corrêa me recebe, porque boa parte maravilhosa. dessas agressões você viveu aqui, né? Aqui, dos 13 aos 16 anos. Foi um tempo muito longo. Até porque
Acre, eu estava entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Mas as coisas pioraram muito após os 10 anos de idade, porque eu era muito pequenininha e eu começo a crescer. Eu começo a desenvolver o corpo com muita rapidez, a me tornar o corpo de uma mulher, mas não de uma mulher esmirradinha como era quando criança. Nesse momento eu tenho que amarrar os meus seios, eu tenho medo que eles estejam crescendo demais. Esconder esses sinais. Sim, né? os sinais naturais, pertinentes De uma à minha mulher em idade de formação, uma né? mulher, totalmente, né? Mas eu tenho muito medo, pois eu sem nada, eu digo assim, eu não tinha nenhum peito, nenhuma bunda. Como é que aquele pedófilo fazia aquelas maldades? Pois então estes apelos sexuais estavam agora brotando em mim. Como é que ia ser então? Aquela violência era extrema, eu não tinha para onde fugir. Então, eu consigo e conquisto a minha liberdade somente quando a lei, o Estado, acredita numa criança de 16 anos. Quando me ouve e juntos, o Juizado da Infância, a OAB, juntos eles lutam para que eu tenha direito a essa dignidade novamente. E eles conseguem me tirar desta família. Eu consigo a minha liberdade, enfim. E conquisto o meu nascimento. Eu costumo dizer nas entrevistas que eu nasci aqui. A minha identificação aqui, a minha relação com o estado do Acre, com o Rio Branco, é uma relação de amor. Apesar de tudo, né? É a minha pátria-mãe aqui. Né? Foi aqui que acreditaram em mim. E eu lido há mais de 10 anos com a relação social em diversos estados e até me questiono, pois até hoje a criança não tem o seu direito preservado como deveria. Eu luto contra a pedofilia, eu luto contra a violência doméstica, eu luto contra a situação social tão desigual, formadora, né, de pessoas mais, porque recebem somente Agora, instruções esse é um mais. assunto de ainda muito tabu no Brasil, não é, Maura? Porque me parece ainda tímidas as campanhas, a forma que isso chega para a sociedade. Era uma grande sujeira escondida embaixo do tapete. No momento que eu consigo colocar a cara e mostro a cara, eu não consigo a adesão de outras pessoas para fazerem o mesmo. Porque a pedofilia, a dor, o trauma é algo tão absurdo, tão ruim, que é muito difícil a vítima se posicionar, se mostrar, ter a coragem. Mas a minha base é a força que eu consegui adquirir durante todo esse período. E hoje, Estado e sociedade têm uma obrigação de dar essa dignidade a essas vítimas. Crianças estão morrendo. Eu estou com um caso agora, não sei se ainda, até se já não faleceu, mas uma menina que foi violentada dos 4 aos 14 anos. Ela adquiriu eu esqueci agora o nome, mas a criança não come, começa a vomitar. Estamos aí até falando as modelos. Sim. Como anorexia e está muito mal. Hoje ela tem 18 anos, mas ela não conseguiu superar. Eu a conheci agora um pouco tardio, né? Há cerca de um mês ela vem se comunicando através da internet. Mas eu tenho crianças de 3 anos abusadas sexualmente pelo próprio primo. E são situações assim, as famílias também erram porque muitas vezes sabem quem é o pedófilo na família, mas isso vai fazer com que haja uma destruição da família. Aquele almoço familiar não vai mais acontecer, porque o pedófilo é um tio, é um primo, é alguém ali muito próximo. Pensa-se no Natal vai estar a família destruída. Então, por valores falsos, muitas vezes deixamos que a nossa criança continue a padecer. E essa criança leva o que de sua infância? Se não dor, uma dor muito difícil de ser cicatrizada. Para que a gente possa resolver um problema como esse, é necessário que as CPIs sejam sérias, que cada integrante da CPI pense na sua filha, no seu filho, porque o pedófilo não escolhe sexo. Sim. Ele tem que pensar, ele tem que sentir a dor de ver um filho seu
sendo violentado, para então ele assumir a responsabilidade de combater. Que não seja apenas uma bandeira, uma estratégia de marketing, mas que seja um compromisso de responsabilidade, né, e de salvaguardar a honra que foi nos dada, a dignidade, a qual é o mínimo que nós temos direito. De ser criança, né? O direito da infância. Eu não tive, eu não pude brincar, eu não pude sorrir. Eu tinha que correr e me esconder de um louco que fazia de mim uma bonequinha de pano. Então, hoje, Jorge, é maravilhoso que você abra um espaço no seu programa, que é um espaço muito importante para que as pessoas que estejam nos assistindo agora sejam multiplicadores dessa audiência, levem esses comentários, porque é preciso que as escolas tenham conhecimento sobre a pedofilia, que as mães passem a olhar e observar e conhecer os hábitos dos seus filhos, para então perceber se há alguma coisa de errado, se ele está tristinho, se ele está caladinho, se ele parou de falar, se ele parou de brincar, se ele está com algum sintoma de medo. E a criança demonstra isso quando há uma relação de verdade e diálogo entre as famílias. Então tem que conversar muito com os filhos, porque a gente tem dois momentos aí muito cruciais e rápidos. Nós precisamos tratar urgente das vítimas, rápido. E nós precisamos evitar que novas vítimas se formem. Mas para isso, nós teríamos que então achar os pedófilos, prender os pedófilos. Teria que existir uma lei que ainda não existe. Então, já que não dá tempo de fazer tudo isso ao mesmo tempo, vamos reeducar. Vamos fazer com que a criança saiba se defender. E eu digo isso porque meu filho quase foi uma vítima. Meu filho de 11 anos, recentemente, 3, 4 meses atrás, na própria escola, onde eu não estou para protegê-lo e estou confiando no sistema, nos seguranças, numa equipe. Meu filho, com 10 minutos que demoramos para buscá-lo, um rapaz de 18 anos, e ele tem 11, consegue agarrar meu filho. E desabotou a calça, vem cá que você vai ver uma coisa aqui, vem cá. E meu filho, já conhecedor, naquele ato, ele teve a coragem para gritar: você é um pedófilo, socorro, tem um pedófilo aqui, segurança. Fez um alarde, é esse alarde que a criança precisa fazer. E, no entanto, Jorge, a ação de um pedófilo, ela é algo tão marginal, que ele consegue amedrontar a criança com o olhar. Ele faz com que a criança fique hipnotizada e siga os seus mandamentos. Vem cá, a criança vai, faz isso, a criança faz. E uma vez feito, acabou-se. É muito difícil a recuperação. Não diga a você que é impossível, pois temos conseguido muitos resultados. Mas vamos recuperar, até porque não vale a pena que a CPI tenha o interesse apenas de denúncia. Se for para denunciar é fácil, mas vai piorar a situação da criança, porque vai expor a criança a uma situação de interrogatórios de várias vezes e vai resolver o quê? Então é preciso montar a CPI com uma responsabilidade de resolver um formato e com um objetivo de solução. Tanto a solução para a vítima, quanto a prevenção para as crianças que estão ainda sem informação, pais, escolas e a sociedade em geral. Maura, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas vamos continuar essa boa conversa no próximo bloco. Que maravilha! Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com Maura de Oliveira, escritora, que veio aqui participar do projeto Sempre um Papo e lançar 2 livros, Menina de Ontem e Emprego Já. Menina de Ontem, nós encerramos o primeiro bloco, né, Maura? Aliás, o programa está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública de Rio Branco, no centro de Rio Branco. Nós encerramos o primeiro bloco falando da trajetória de vida que está escrita nesse livro, né?
e que foi o livro efetivamente que te projetou, né, Maura? Com certeza. Eu já realizo trabalhos sociais há mais de 10 anos que a ONG foi fundada, mas a mídia trouxe o que a sociedade precisava. Alguém não teve medo de falar de suas adversidades, de suas tristezas, e isso faz com que muitas pessoas passem a ter coragem de encarar seus problemas e resolvê-los, claro. Não apenas ficar chorando porque não está feliz. E essa é a meta do livro. O livro foi desenvolvido para que tantas pessoas que estejam sofrendo, seja por qual for o mal, porque não necessariamente precisa ser alguém que esteja passando pela situação específica que eu passei. Nós todos temos nossos males e nossos medos. Sem dúvida. Então a intenção é dizer que sempre é possível modificar. Pois é, e muito legal. Quando a gente fala de um livro, a gente já pressupõe uma superação muito grande. E escutando você, a impressão que eu tenho é exatamente essa, de uma superação fantástica. Quer dizer, me parece, você hoje é uma pessoa muito feliz. Você estava falando dos seus filhos, do seu marido, do trabalho que você realiza. Como é isso, Maura? Como é que dá esse corte transversal depois de tudo que você passou para dizer, olha, eu superei, eu venci, claro, são traumas, são lembranças, mas isso ficou para trás, minha vida dá uma guinada e segue em frente. Eu acredito que cada vez que a gente planejar mudar, mas mudar de dentro para fora, essa suavidade vai vir naturalmente. Você primeiro tem que trabalhar o seu coração e a sua cabecinha para que qualquer coisa aconteça. E embora eu fosse uma criança, eu trabalhava o meu coração e a minha cabecinha. Eu achava que a família era má demais em me bater daquele jeito e que ela gostava de me ver chorando. Então, desde os 8 anos, quando eu descubro que são pessoas más, eu não choro mais. E eu monto uma armadura em volta de mim. Eles estão me batendo, mas eu não choro. E aquele momento, eu descubro realmente as potências, né, que nós temos e que não descobrimos todas elas. Enquanto eu estou apanhando, eu estou planejando a sala que eu vou ter mais na frente, quando eu me livrar daquilo ali tudo, porque eu planejei me livrar daquilo ali tudo. Eu estou apenas aguardando aquela chuva passar. Eu não tenho outro local para ir, eu preciso daquele alimento, então eu vou ficar. Mas a minha sala vai ser assim, o meu sofá vai ser dessa cor. Você pensava em trabalhar com outras crianças, por exemplo? Sempre tive, até porque eu tinha dó das próprias crianças da casa. E você vai ver no meu livro que em seguida eu sou o Papai Noel. Assim que eu saio, olha aqui, inicio o meu trabalho aqui em Rio Branco, aqui é Porto Acre. Né? E eu assumo o Papai Noel, porque o Papai Noel na minha vida, ele nunca tinha vindo. Mas eu desculpava, eu dizia assim, mas eu não tenho casa, como é que o Papai Noel vai deixar o presentinho na janela do quintal? Sequer tenho quintal ou janela. Na verdade, você incorporou o Papai Noel, Eu incorporei mesmo. E ali, assim que eu me livro dessa família, eu já assumo esse papel social como voluntária aqui em Rio Branco. E os meses de dezembro, eu estou passeando por todos os municípios carentes daqui, levando os presentinhos para as crianças carentes. Eu viro o Papai Noel que não tinha vindo para mim. Então é isso. Acredito que é possível viver e a minha receita deu certo, então se deu certo para mim, uma frutinha sem vitaminas que eu era, eu consegui superar, qualquer um consegue. Eu acredito realmente. Eu vejo Deus como um pai maravilhoso, um pai que é muito farto. Deus gosta de muita fartura, porque quando a gente vê a quantidade de praias lindas, e eu amo praias, eu me imagino que eu tenho o direito de conhecer as praias lindas de Recife, do Maranhão, de seja onde for. E por que o fulano pode viajar e eu não posso? Por que os alimentos, para um, tem que ser o alimento da pior qualidade, para o outro, a melhor? Por que o meu filho pode se vestir e ter os brinquedos X e aquela criancinha vai ter que viver ali com o brinquedinho quebrado? Deus não criou isso para nós, Ele nos deu muita fartura. Uma fartura, só uma variedade do tom verde das plantas é algo infinito. Mas sim, muitas pessoas não viram, não é? Porque muitas pessoas não param para apreciar aquilo que
ganhou, já gratuitamente Deus deu. As estrelas, a lua, mal se percebe que a lua é cheia, que a lua se modificou, que a estrelinha hoje está mais brilhosa e ontem não. É preciso primeiro a gente acordar para aquilo que nos cerca. Nós estamos vivendo um mundo difícil e cada vez a tendência será piorar. Se a gente não der um beliscão bem grande e lembrar que cada vez que nós abrimos os olhos, é uma chance nova que Deus está nos dando para modificar. Isso eu descobri pequenininha. Porque cada vez que eu me colocava e me concentrava no meu futuro, eu não sentia dor. Paula me batia à vontade, o sangue escorria. E escorria porque ela ficava com mais raiva de me bater e eu não chorar. Mas eu pensava, eu não vou chorar, ela não merece que eu chore. Ela quer me ver triste, mas ela não vai me ver triste. Porque eu vou ser, ela me dizia, você não vai ser nada. E eu modificava essa frase, eu vou ser muito. Você não vai prestar, não vai ter amigos, ninguém vai gostar de você. Eu vou ter muitos amigos, todos vão gostar de mim. E eu vou ser uma pessoa boa, não vou ser uma pessoa má como ela. É horrível ser uma pessoa má como ela. Nossa, ela grita muito dentro de casa. Eu não vou querer a minha casa com gritarias. Nossa, ela não dá carinho aos filhos. Eu vou dar muito carinho aos meus filhos. O que eu fiz, qualquer um de nós pode fazer. Digo sempre que eu não sou uma pessoa diferente de ninguém. Eu sou exatamente igual, mas eu escolhi o caminho da felicidade. Não tive medo das imensas pedras que eu tive que mover para alcançar essa felicidade. E sou realmente feliz, pois imagine, Jorge, meus filhos são bondosos, meus filhos são saudáveis. Estou aqui todos os dias e a cada vez que estou viajando, choramos juntos de saudades. Tenho toda a dedicação de uma família, sou tratada como uma princesa na minha casa e trato os meus filhos como os meus reis. Digo aos meus filhos todos os dias que eles são o presente que Deus deu para a minha vida. E com certeza, para tudo que eu ganhei hoje, que são os meus valores verdadeiros, eu não estou lhe dizendo de valores materiais que qualquer dinheiro compra. Um dinheiro sujo, um dinheiro carregado de sangue, sim, um dinheiro carregado de falta de dignidade e vergonha. Eu digo dos valores verdadeiros. Eu sou a pessoa mais rica que eu mesma conheço. E busco levar isso aos meus filhos, os próprios ensinamentos. Nossos filhos participam da ONG, já desde novinho trabalham na ONG, colaboram, contribuem com tudo que é possível. Mostro aos jovens que isso aqui são relíquias. Eu queria lhe dizer disso. Pois é, isso é interessante, são as carteiras de trabalho. Carteiras de trabalho, demonstra a sua sim, passagem pelo Acre, né? Pois é, e demonstra mais do que a passagem pelo Acre, demonstra que a minha conquista foi de luta, sim, porque todas essas três carteiras... Escola Primeiro Passo, Primeiro, né? Emprego. Instituto São Primeiro José, emprego, olha sim. Só. Concursada aqui pela Secretaria do Governo. Exatamente, Estado de Educação. E pela Assembleia Legislativa. Sim, que hoje foi memorável. Hoje participei de um momento maravilhoso, que a CPI da pedofilia estava na Assembleia Legislativa, numa audiência solene, e eu estava ali, vendo a sala que eu trabalhava como redatora, né, de frente para a salinha que eu trabalhava. Então, Jorge, creio, e é a mensagem que eu passo sempre, não se conquista coisas boas com facilidade. Aquilo que vem fácil não vai te trazer paz. Você vai ter que pagar um preço. E sempre é um preço alto. Você terá dinheiro, poder, mas você não terá paz. Você não terá a sua vitória própria. Então, coisas difíceis, porque eu imagino sempre Papai do Céu. Sempre Deus na história. Eu sou mãe. Eu não quero meus filhos querendo as coisas fáceis da vida. Eu não quero meus filhos preguiçosos, querendo ganhar tudo. Eu não quero que meus filhos sejam dois lordes e que esperem e minha mãe vai conquistar tudo, minha mãe vai me dar o dinheiro disso ou daquilo. Não, eu quero que meus filhos sejam lutadores. Então, como é que a gente não pode ver o nosso pai maior da mesma forma? Minha filha, está aqui o caminho. Eu já mostrei para você que é com estudo e trabalho. Agora, vamos suar. E se a gente realmente desejar, não tem nada que eu tenha sonhado na minha vida que eu não conquiste. Falar em trabalho, Maura, vocês trabalham, você e seu marido, com a ONG Life,
no Rio de Janeiro, que faz assim, um trabalho de inclusão das pessoas em relação às oportunidades, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que gerou também um outro livro, que é esse aqui, O Emprego Já, né? Que ajuda nesse processo de primeiro emprego, enfim. Olha, esse trabalho é maravilhoso, a gente está desenvolvendo com um público jovem, iniciamos com um público em exclusão social. Hoje já é o público, o jovem, porque a carência do mercado de trabalho não escolhe situação social. Então nós temos jovens que muitas vezes têm o estudo, têm a técnica, têm a qualificação, mas têm medo. Vai para uma entrevista, não passa no emprego. Então tá aí. Vamos lá trabalhar essa autoestima, vamos ver o que está acontecendo, que medo é esse? E nós inventamos um monte de metodologias baseadas até na minha história, né? Trabalhamos com a teatroterapia, tira essa inibição, vamos jogar isso aí fora e ser fortes, temos que ser proativos no momento de uma entrevista. Trabalhamos algo inédito, que é a etiqueta social. Como é que você vai procurar um emprego sem estar devidamente vestido, barbinha feita, cabelinho cortado, unhas aparadas, a melhor roupinha, aquela roupinha que vira o teu uniforme para pedir emprego. Então são pequenos detalhes que quando se junta, dá um não, né? Dá um não. Os jovens estão procurando emprego e vamos falar aí da crise mundial? Então a crise mundial acabou com as oportunidades de emprego? Não acabou não, Jorge. Sempre foi difícil arrumar emprego, em todos os momentos, crise, né? Independente da crise. Sempre há ofertas de emprego. Você abre os jornais, se fosse assim a gente iria abrir e acabaram suas ofertas. Estão lá, está faltando exatamente uma qualificação comportamental. E por tudo que eu passei, até porque imagine, Jorge, se eu não sou uma pessoa que começa a me preocupar com a minha educação, com o meu comportamento dentro da sociedade, você acha que eu seria recebida novamente aqui em Rio Branco da forma que eu estou sendo recebida? Eu tinha os cuidados, eu sabia me portar, eu sabia entrar e sair dos locais. E isso é a etiqueta social, que nada mais é do que a educação do nosso dia a dia. O limite que nós devemos ter uns para com os outros. Seria a nossa solidariedade diária, nossa força diária, nossa percepção diária. Então nós juntamos tudo isso, associamos isso à reflexologia, que é um trabalho maravilhoso nos pés, e que a gente ativa ali algumas energias maravilhosas aí para o restante do corpo. Damos aula de marketing, ensinamos o jovem a ser proativo. Depois que ele já está com essa autoestima maravilhosa, é que nós ensinamos o português, a matemática, a informática, porque não adianta dar técnica se você não buscar dentro desse jovem o sucesso que ele é, mas ele não sabe. Se a autoestima não estiver mexida, né? Se não mexer no coração e na cabeça, não adianta você oferecer a ele 10 mil cursos de computação. Você tem que primeiro preparar o coração, tirar as dores, o que nós temos hábito de fazer, e eu poderia ter feito de minha vida. Eu poderia ter escrito o livro Menina de Ontem e a minha entrevista aqui ser diferente. Eu poderia estar aqui dizendo a você, olha, Jorge, foi muito triste a minha vida, Jorge. Jorge, eu passo horas me lembrando e choro demais. E, no entanto, eu estaria já chorando, né? E choraríamos todos aqui. Não, eu estou aqui, eu nunca choro numa entrevista, pode ser que aconteça daqui em diante, mas até agora eu não tenho motivos para chorar, eu tenho motivos para festejar, para realmente ser feliz, porque se aconteceu, não diga a você que eu gostaria que, pronto, então aconteceu, se eu tivesse que passar de novo por tudo isso, eu passaria tranquila. Não, não gostaria de passar nem por um minuto do que eu vivi, mas já que teve que ser assim, e eu era uma criança, eu não podia fazer melhor do que o que eu fiz, eu me orgulho de ter sido valentona, de ter lutado pela minha dignidade, pela minha vida e hoje poder andar de cabeça erguida, como estar aqui em Rio Branco. E dizer que tudo que é fácil, né, tudo aquilo que é ruim, em algum momento eu acredito que o universo manda de volta para a gente. Vamos imaginar hoje como é que estão essas pessoas que me trataram dessa forma, não é? Eu estou aqui de cabeça erguida, será que eles estariam? Onde eles estão embaixo de um buraco. Foi o que eles plantaram. Eu plantei luta, eu plantei amor,
e amor, que hoje é dedicado através da ONG Life, há 10 anos que foi fundada, um trabalho maravilhoso, um trabalho realmente de ressocialização. Somos atestados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como um trabalho de real importância para o mundo. E por falar em mundo, nosso livro já está na África. Nosso livro já está adotado pelo governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Educação, pelo sistema DEGASE, que é o sistema... Infelizmente, temos os nossos jovens que estão lá punidos por alguma penalidade. Mas e aí? Existe a pena de morte? Eles vão morrer? Não, eles vão voltar para a sociedade. Graças a Deus que há essa oportunidade. Então é preciso que, enquanto estão lá, aprendam e desenvolvam novas formas de ver a vida e de viver. Porque senão nós vamos trazer monstros muito piores. Né? Lia num livro, você quer um monstro? Misture 1 ano numa penitenciária, 10 quilos da comida fria que ele come, né? 50 horas com o agente penitenciário lhe batendo, lhe tirando pouco que restou e solte. Realmente, se a gente pegar um animal e colocar numa situação dessa, um animal mais doce poderia sair dali um verdadeiro monstrinho, né? Como é que nós vamos desejar que um ser humano se modifique se não for pelo coração? É o coração a saída do mundo, porque nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão pouco se importando, não é, com a dor alheia. É preciso a gente voltar. A gente atingiu todas as tecnologias, os melhores aparelhos de informática e de tudo, mas a gente está esquecendo de melhorar. E que essa tecnologia possa também estar relacionada com o nosso dia a dia, com o nosso coração, com as nossas atitudes. Então eu só tenho a comemorar. Os meus dias são sempre de muitos sonhos, que eu não paro de sonhar nunca, aqueles mesmos sonhozinhos do sofazinho e tudo. Hoje são outros, aquilo tudo eu já conquistei, mas todos os dias eu tenho um sonho novo. E continuo lutando. Não significa também que ganhei créditos com o Papai do Céu, que tudo na minha vida ficou fácil, não. Tudo é difícil. Eu digo sempre, eu estive no Jô Soares. Ele não pegou meu livro e me disse, venha, Maura. Não, eu fui atrás. E me agarrei no carro dele e disse, por favor, leia o meu livro. E, graças a Deus, ele me disse, é o melhor livro que eu já li. Eu quero você amanhã, isso de um dia para o outro. Mas como que eu iria fazer com que ele tivesse a oportunidade de ver o meu livro, se eu não corresse atrás? Ele ia adivinhar, ele ia bater na minha porta e dizer, olha, eu tive aqui uma telepatia, tive um sonho, que aqui nesta casa mora uma moça que tem um livro e que deseja lançar no meu programa. Isso não existe. Então, eu acredito muito nas realidades da vida, nas verdades nuas e cruas. Somos felizes porque Deus nos concebeu felizes. Se tem alguma coisa errada, é porque a gente vai ter que ajeitar. E Ele deu essa força para a gente. Maura, para fechar nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso, o que ficou para se trabalhar com criança. Como é que é a tua experiência hoje com criança? Aliás, nós temos uma outra convidada aqui a no programa, a Maurinha, que não foi apresentada, que é essa boneca linda, maravilhosa. Parece muito com você. Parece, não é? A gente gosta do mesmo cabeleireiro. E aí, essa relação com criança, dessa sua trajetória toda, dessa sua experiência toda, da ONG, de trabalhar com adolescente, o que serviu para hoje o seu trabalho com essa meninada? Olha, Jorge, toda essa experiência gerou um facilitador. Como chegar nessa criança? Como chegar na dor da criança? Eu sei chegar, pois é a minha própria dor. E eu utilizo a Maurinha como forma da criança vitimizada lembrar que ela é uma criança. É o resgate dela que começa no momento que a gente está focando o início de uma conversa, o início de um trabalho, que será o resgate dela. Então, a bonequinha é simples, ela fica ali, se ela tivesse uma criança aqui, espontaneamente ela já iria ali buscar a boneca, mesmo com a dor que ela já esteja sentindo após ser vitimizada, né? Da forma cruel que um pedófilo sempre atua. É a lembrança. Eu não tive essa bonequinha. Ao contrário, né, eu fui usada como uma bonequinha de pano. Hoje a gente utiliza essa bonequinha de pano para trazer à tona que toda criança tem direito à sua infância. Então vamos lutar juntos para que a gente possa fazer com que isso daí seja uma bandeira verdadeira. As crianças têm que estar com bonecas, as crianças têm que ser preservadas.
não usadas e abusadas. Maura, parabéns por essa trajetória de vida, por essa superação, parabéns pelo trabalho e parabéns por esses sonhos todos que te acompanham, que eu acho que alimenta todo esse trabalho, toda essa energia que você tem. Obrigada. Muito e obrigado obrigada. Aqui pela participação no programa também. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Volte mais vezes ao Acre, né? Eu sei que você tem uma relação muito... muito boa. Não, agora aprendi o caminho de volta. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Né? Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.